Olá, seja bem-vindo ao Sala de Visitas, que hoje discute a violência contra a mulher. Só nos 10 primeiros meses de 2015 foram registradas cerca de 63 mil denúncias no Brasil, o que corresponde a um caso a cada 7 minutos. Para falar desse assunto, eu recebo a psicóloga e educadora sexual, Lelá Monteiro. Seja bem-vinda, Lelá. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. E também comigo a Ana Bernal, que é advogada. Seja bem-vinda, Ana. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E falar de um assunto tão importante e tão sério, né? Porque o mapa da violência de 2015, elaborado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, revelou que mais de 50% das mortes de mulheres foram cometidas por familiares e 33,2% por parceiros ou ex-parceiros. Que cenário que nós encontramos em relação à violência contra a mulher no Brasil? Infelizmente, a mulher, ela ainda hoje não é considerada um ser autônomo, né? Muitas vezes, esse familiar, ele considera que ele tem um patrimônio, né? E quando nós vamos olhar, saindo até do grande centro, nos grandes centros também. Então, ele tem lá uma fazenda e tem a mulher é propriedade dele. E muitas falas dessa violência começam assim: ela é minha filha, eu faço o que eu quiser com ela. Ela é minha mulher, eu sou dono dela, então eu quem mando. Então, essa questão de não dar autonomia para essa mulher destitui ela de qualquer tipo de liberdade, de escolha, de posicionamento. É isso, é propriedade, é como um ser que não fosse pensante. Nós evoluímos tanto na Constituição e parece que ainda em 2016 nós estamos há um século atrás nesse pensamento social. É cultural. No Brasil, a violência contra a mulher é algo cultural. Nós temos uma sociedade muito machista e a violência contra a mulher, na verdade, ela fere direitos fundamentais, ela fere liberdades. E a mulher acaba sendo objeto desse machismo que existe enraizado na cultura brasileira. Agora, quais são as principais formas de violências praticadas contra as mulheres? Então, a violência ela pode ser física, ela pode ser moral, ela pode ser sexual, ela pode ser patrimonial e psicológica. Então, a física pode ir desde socos, pontapés, puxão de cabelo, até agressões mais violentas, como o uso de armas ou mesmo o uso de arma de fogo ou arma branca. A violência moral e psicológica, a que é mais silenciosa, ela acaba trazendo tantos danos quanto a física, mas muito mais difícil até da mulher perceber que ela está sofrendo essa violência. Então, porque ela começa com humilhações, discriminação, e dentro do ambiente do lar, sempre em sigilo praticamente, porque em regra é praticada ali naquele ambiente, sobre o mesmo teto, ou pelo companheiro, ou pelo marido, ou pelo padrasto. Então, acaba se tornando algo silencioso e difícil até da própria mulher detectar que está sofrendo essa violência. A patrimonial também, muito significativa, quando essa pessoa acaba ou subtraindo, ou escondendo, ou retirando da mulher tanto documentos, bens de equipamentos de trabalho, e a moral e psicológica, que começa com as humilhações, com os maus tratos e ameaças, perseguições, que é algo que a mulher acaba tendo dificuldade de detectar também. Mas existem canais de denúncia, que é o 180, e inclusive o anonimato é respeitado. Então, é importante a mulher detectar que há uma violência e denunciar, não só ela como nós. O que nós não podemos, nossa sociedade, é nos calar, silenciar perante essa violência. Ela existe sim e deve ser denunciada. É aquela coisa daquele ditado em briga de marido e mulher não Ninguém se mete a colher. Isso é tão brasileiro, sim, né? Tão cultural, tão enraizado, se mete, não, temos obrigação. Nós todos devemos assumir esse compromisso de denunciar, porque o agressor não pode sair impune. E mais do que denunciar, né? Essa questão da gente empoderar essa mulher. Esse tema que está tão forte, né? Para você que está nos ouvindo, você não sabe o que é empoderamento. Empoderamento é você estar cheio do poder. E estar cheio do poder, de repente, você não consegue meter a colher numa relação, mas você, como uma amiga, uma colega de trabalho, traga um artigo, traga um vídeo da internet, como esse programa, traga algumas questões. Eu posso falar isso pelo consultório. Às vezes a pessoa, no primeiro momento, ela fala, não, eu já atendi muitos casais com relações abusivas.
E a mulher falava, não, tá tudo bem. Ela tem vergonha, E aí, às verdade. vezes, Primeiro eu pedia passo é a vergonha, uma né? terapia individual para ela, para que ela, por ela mesma, ela visse outros ângulos, mas ela estava tão acostumada desde sofrer isso do pai, dos locais. Já enraizado isso. Que né? ela achava que dava bom. Essa violência ainda era menor. E não é só, infelizmente, o que nós conseguimos ver nas estatísticas é que na periferia, né, ainda quando a pessoa é negra, tem a questão do racismo, sofre mais violência. Mas Muito embora ela não seja só, ela é generalizada, então, não tem raça, não tem religião, não tem etnia, não tem escolaridade. Na estatística fala periférico, negro, baixa escolaridade. Por quê? A violência ela é geral porque a pessoa de um nível socioeconômico melhor, ela não faz essa denúncia, ela tem medo de fazer essa denúncia. As estatísticas mostram porque são pessoas que vão e denunciam. Sim. Então, pessoas com mais poder aquisitivo, por exemplo, têm mais vergonha de denunciar. Tem vergonha e muitas dessas, essa fala que eu já recebi em consultório, mas eu vou voltar a fazer o quê? Eu não trabalho, que aí a violência patrimonial. Ouvi muitas falas dessas. Você não está contente? Pega a sua bolsa e vai embora. A mulher não pega a sua bolsa porque ela tem os filhos. E além dos filhos, por mais que tenha a proteção jurídica dela e dos filhos, às vezes essa ameaça é: eu sei onde você trabalha, eu sei onde os filhos estudam, eu sou mais poderoso diante da justiça economicamente e eu sei onde a sua família mora. Então, mas as medidas protetivas hoje, doutora, elas até são bem significativas. Fato é que a maioria das mulheres não tem esse conhecimento. Mas, para ter ideia, hoje o juiz pode determinar, inclusive, que o marido se afaste do lar, a proteção de não ver a esposa ou a companheira ou os próprios filhos durante o período que se considera que existe risco para essa mulher. E, inclusive, a mulher pode ficar afastada por um período de até 6 meses, desde que seja considerado que há um grave risco para a saúde física ou moral dessa mulher. Então, afastada do trabalho, sem que ela perca o emprego por esse motivo. Então, isso é permitido. A Lei Maria da Penha permite que isso aconteça. Assim como é permitido ao juiz também, na execução da pena, obrigar uma medida para que aquele ofensor faça realmente uma recuperação, se recupere, faça tratamento, recuperação, para que ele não volte a cometer aquela ofensa física ou moral contra uma mulher. Fato é que não são em todos os lugares que existem esses lugares. O Estado, o governo precisa fazer maiores investimentos para que a violência contra a mulher seja realmente diminuída a cada dia e que um dia não precisemos falar disso. Sim. Mas hoje a realidade é grande. Nós temos, como você estava falando da estatística, nós temos 15 mulheres que morrem por dia. Então, a cada 2 minutos, 5 são agredidas. Menos que 400 delegacias da mulher para 5.500 municípios brasileiros. Que é pouco. Então, e a delegacia da mulher, ela não é 24 horas, não abre final de semana. E nós temos uma outra questão de um treinamento desses agentes. O que essas mulheres relatam, que elas ficam muito intimidadas, elas chegam a procurar advogadas que as ampare, mas no decorrer do processo, ou mesmo essas pessoas que vão direto numa delegacia, que às vezes não tem uma outra mulher, ou às vezes até uma mulher que não tem o preparo para recepcionar essas mulheres. Esse acolhimento, às vezes até uma fala, é o que a gente vê em todos os institutos hoje que lutam pela mulher, a fala é unânime de acolher essa mulher. Talvez, e muitas mulheres falam que não é só o que se fala para ela, mas é o jeito que se olha, é o desprezo. Porque a mulher, às vezes, ela chega numa delegacia que já existe reclamações de serem poucas, não são 24 horas, muitas vezes. Elas chegam numa delegacia e ainda se sentem julgadas, né? E elas saem de lá sentindo atendidas. que elas são culpadas, o que é pior. Algumas, o processo volta muito pior quando elas vão ainda procurar ajuda. Elas saem de lá achando que elas é que ocasionaram aquilo. Mas aí voltamos àquilo que a gente no início falou, é cultural. Ou cultural. seja, o que precisa ser mudado é essa cultura brasileira entre marido e mulher não se mete a colher. Não é só entre o marido e mulher, porque nem sempre o marido é o agressor. Temos outros agressores. Mas a agressão ela pode acontecer tanto no âmbito do lar como no do trabalho, inclusive escolas, que é comum, e até na rua. Então, os agressores, eles não estão só no âmbito do lar, mas primordialmente lá, sim. Gostaria de agradecer muito a sua presença, Imagina, Ana. foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Pode deixar um contato.
O nosso site www.mrbernal.advogados.adv.br. Muito obrigada. Obrigada, viu? foi um prazer. Vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais Sala de Visitas. Até já! Estamos de volta com Sala de Visitas, hoje falando sobre violência contra a mulher. Continua o bate-papo com a Lelá Monteiro, psicóloga e educadora sexual. E agora, neste bloco, recebo também a doutora Kátia Boulos, que é presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB São Paulo. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer estarmos aqui, agradecemos o convite. Tá certo. Agora, segundo a ONU, o Brasil tem a 5ª maior taxa de homicídios femininos. São 4,8 mortes a cada 100 mil mulheres, mais que o dobro da média mundial, que é de 2 homicídios. O que pode ser feito para mudar essa realidade? Bem, primeiro é uma questão cultural, como nós sabemos, porque existe infelizmente, a visão de que a mulher é propriedade, de que a mulher está à disposição e de que o que acontece, até se naturaliza a agressão contra a mulher, como se fosse natural. Então, ela não se conduziu de tal forma que se pretendia que ela se conduzisse, não fez aquele trabalho, não cozinhou adequadamente como se queria, é motivo para ela sofrer uma violência. Essa violência, quando começa, muitas vezes, logicamente, descamba, perde o controle, acaba muitas vezes até partindo da agressão física, chegando até a morte da mulher. E é tão impressionante, né? Hoje em dia, pleno século 2016, ontem, eu não assisto muito a TV, mas ontem eu assisti, né, de vai zapeando no canal, e eu vi uma cena que me chocou ainda hoje, né? Que o marido bate na mulher porque ela queimou a comida. Sim. Então, ainda hoje, e aí ela fala para a filha fala, como, mamãe? Eu não pode hoje em dia. Ela fala, não, ele é meu marido, ela fala. E já não está doendo mais, ele fez isso para o nosso bem, eu estraguei a comida. Então, imagina esse recorte que ainda persiste como natural, né? Como cultural. A mulher, às vezes, nem detecta essa violência porque acha que é natural, que é normal. Por isso que é importante nós falarmos de empoderamento, não no sentido de conquistar poder, mas no sentido dela ser autossuficiente, dessa mulher ter autonomia e saber que ela é sujeita de direitos, sim. Ela tem direitos e os deveres que se devem cumprir com relação a ela, por parte, no caso desse exemplo que a doutora Lela falou, com relação ao marido, esse marido precisa entender que essa mulher constitui uma família com ele, que está lá como uma pessoa, com um ser humano, que tem sua dignidade de ser humano, que deve ser preservada, e ela precisa se sentir assim, e não se sentir culpada, porque a tendência é culpar a mulher. É verdade. E a mulher acaba se sentindo inferiorizada muitas vezes. Então, dar consciência à mulher, ela ter conhecimento dos direitos dela, isso é importante para mudar esse estado de coisas que nós estamos vivendo ainda. A Lei Maria da Penha completa 10 anos esse ano, né? É suficiente? Precisa ser aprimorada? A Lei da Maria da Penha é uma lei excelente, que prevê juizados especiais de violência doméstica, que prevê o atendimento imediato dessa mulher vítima de violência, com medidas protetivas, de urgência, de afastamento do agressor, de amparo desta mulher até num abrigo, quando é o caso, ela precisar se retirar com os filhos e ter um suporte, né, uma pensão alimentícia imediata. Então, a lei ela prevê uma série de situações. Agora, é importante, até uma certa crítica que nós temos que fazer, porque às vezes nós vemos essa ideia de que precisamos leis e leis. Nós temos uma lei excelente, o que nós temos que dar efetividade a essa lei, fazer cumprir. Então, se nós temos, por exemplo, a questão de uma delegacia de defesa da mulher, que é uma delegacia especializada para o atendimento de crimes que se praticam contra a mulher, logicamente que nós temos que incentivar essas delegacias, capacitar os agentes que atuam nessas delegacias, não é? Que elas funcionem em período integral, porque a violência não escolhe hora, não escolhe dia, e às vezes, e muitas das vezes, acontece nos finais de semana, que é quando não funciona a delegacia, não é? Quando tem um jogo, quando geralmente ele é vinculado à bebida, vinculado às vezes a uma frustração e às vezes a uma comemoração, não importa como, a mulher sofre a violência porque está ali à disposição e ela vai ser
o objeto de se descarregar aquele sentimento potencializado. É um absurdo, né? É interessante quando a sua pergunta em relação à lei. Hoje em dia, em todas as pesquisas, né, os institutos de defesa da mulher, eles falam que 100% das mulheres conhecem a lei, mas já ouviram falar da lei. Mas não se sentem seguras. Exatamente. Todo o sistema, bem colocado pela doutora Kátia, não precisamos de mais lei, mas de que tenha efetividade, porque além da Lei Maria da Penha, tem a lei do feminicídio. Né? Então, temos duas leis que completou aí, o ano agora, é importante falar isso. E aí o que acontece com duas leis, essa lei muito recente, que foi justamente criada para diminuir essas estatísticas, e na verdade nós aumentamos as estatísticas. O que a ONU, somente a ONU Mulheres, né, o Brasil ele participa lindamente, né, tentando, né, diminuir, e o que a gente vê é que os esforços ainda não são suficientes para a gente diminuir a estatística. Nós vamos falar da situação da mulher caribenha, mulher negra, né, mulher latino-americana, onde nós estamos inseridas, né, ainda é muito cruel, e claro que nós estamos aqui numa casa de leis, né, que está tendo esse cuidado, mas ainda precisamos sim, até um apelo de políticas públicas renovadas, continuadas, e que todos nós, sociedade civil, esteja sendo fiscais dessa lei na prática dela. Não é nem só na questão de meter a colher, como falamos há pouco no outro bloco, mas de trazermos isso a público, seja numa associação de bairro, seja numa escola, seja num trabalho de escola do seu filho, seja numa igreja, porque infelizmente nós temos muitos ganhos, mas muito retrocesso em relação à mulher. Eu gostaria de fazer uma observação. Por favor. Com relação às estatísticas. Nós temos que avaliar com clareza. As estatísticas são imensas, quer dizer, o número aparentemente aumenta cada vez mais. É que, na verdade, as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar. Então, temos que olhar a estatística sob este ângulo. Elas estão tendo mais coragem, estão recorrendo mais, né? Elas sabem que podem ir à delegacia da mulher, que podem procurar um advogado para poder cuidar dos seus direitos e da sua família. E, então, isso acaba dando um número maior. Mas, ainda assim, são subnotificados. Os casos ainda são subnotificados. Porque realmente a violência é muito maior. Então, não é que aumenta a violência, hoje se notifica mais. E ainda assim, relativamente ao contexto real, ainda é subnotificado. Esse é um dado. E eu acho que as pessoas ficam um pouco confusas, que é bem colocado isso, porque essa é uma pergunta muito recorrente, né, que a gente responde o tempo todo. Aumentou a violência? Não aumentou a violência, mas esse não aumentou, a gente abre uma grande parênteses, assim, a violência é maior do que se está expresso, é maior do que os jornalistas conseguem trazer. Ainda é maior do que... Ainda é maior. E o que acontece na história, infelizmente vamos falar que a humanidade sempre foi muito violenta e a mulher sempre foi muito vulnerável. Hoje as mulheres conseguem notificar, então esse número parece que cresceu, mas mesmo parecendo que cresceu, ainda é maior. E é importante um dado, a violência contra a mulher não escolhe classe social. Não escolhe. Então, basta ver que recentemente nós tivemos aí uma denúncia de uma pessoa pública muito conhecida, uma mulher que se expôs, né? Expôs, quer dizer, alguém que sempre foi conhecida pela beleza, né? Ela se expôs machucada, né? A foto veiculou para que todos vissem, então ela teve a coragem de denunciar, porque, veja, é importante, passa pela vergonha, passa pela humilhação, de você contar o seu caso publicamente, das pessoas ficarem sabendo. De julgarem, porque ela foi muito julgada também. Importante esse julgamento, ela quer se dar bem. E o quanto demorou para isso, né? Porque é uma relação de 5 anos que voltou, e assim, ela denunciou nesse momento, mas não foi a primeira violência, né? E aí, quando a gente faz um trabalho preventivo, seria assim, levantou a mão, você que está nos ouvindo, levantou a mão, para.
não espera uma segunda. E tem um dado... E a violência psicológica também é importante, a tortura mental. Um dado muito triste, desde que começa a levantar a voz, eu às vezes atendo um casal jovem, mesmo que começa a ver... A pessoa começa a levantar a voz, vamos fazer um acordo. Não dá para levantar a voz aqui e nem em lugar nenhum. Isso. Porque a pessoa começa a levantar a voz, depois ela começa a bater mesmo, né? E um começa a bater no outro. É o ciclo da violência, que se conhece como ciclo da violência. E do estupro, né? Imagina, não do estupro. Eu queria pegar o gancho que a doutora Cátia falou do estupro coletivo. Gente, o estupro coletivo veio ao ar agora, mas no Brasil nós somos um país de estupro coletivo diário. Porque não é possível meninas de 10 a 13 anos, escutem bem, isso aí é a estatística do SUS, de 2013. A cada 20 minutos, meninas de 10 a 13 anos dão à luz. O que é isso, né? São adolescentes que muitas vezes não têm um projeto de vida e isso compromete 10% do PIB, viu? Estamos falando em economia de um país em crise. Então, se nós cuidarmos de medidas preventivas, básicas, de empoderamento dessa menina, de projeto de vida para essa criança estudar, né? Nós estaremos diminuindo essa violência, porque essa menina que é mãe aos 13 anos, ela é mãe de um segundo pai aos 19 anos, ela passa a ser arrimo de família, esse pai não vai ficar com ela e ela deixa os estudos. Então, é um gargalo muito grande social. Isso acaba sendo uma sociedade desestruturada. É importante nós falarmos isso, porque quem assiste à violência reproduz a violência. Isso já é estatístico também. Então, aquela criança que cresceu num ambiente violento, ela vai reproduzir a violência. A família que ela vai constituir, se vier a constituir uma família, também será uma família em que a violência estará naturalizada. É importante dizer isso. Então, por que se comporta dessa forma? Por isso que a própria Lei Maria da Penha, inclusive, prevê também um programa de reeducação do agressor, né? Para que ele seja conscientizado a respeito do que ele fez, as consequências que tem. E quando se falou aqui há pouco também, a doutora Lela falou do feminicídio, é uma lei que completou 1 ano agora, e é justamente quando a mulher sofre a violência pela condição de ser mulher, né? Em decorrência de violência doméstica e familiar, né? Ou pela discriminação, pelo fato de ser mulher. E aí nós temos um Código Penal alterado por essa lei que agrava enormemente a pena, que passa a ser de 12 a 30 anos, é considerado crime hediondo, né? A violência contra a mulher que resulta em morte dela, né? Nessas circunstâncias, é insuscetível, ou seja, não é passível de anistia, de fiança, de multa. É importante dizer isso. Então, a ideia não é ficar punindo, mas a ideia é não permitir a impunidade. Aquele que praticou o crime vai responder por esse crime. Se resultar em morte, sabe que é um tipo qualificado de homicídio, portanto, é o feminicídio, matar a mulher nessas condições. Não ficará impune. Doutores, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Infelizmente, o nosso tempo acabou. É um assunto que merece ser falado outras vezes, debatido. Mas eu tenho esperança de que a gente, juntas, né, com as políticas públicas, as mulheres unidas, que a gente consiga mudar esse cenário. Estaremos à disposição, se permite, para que as Marias Claras, como a Maria Clara que está a caminho, que elas acreditem que nós estamos lutando para ter um mundo melhor. E nós vamos fazer do nosso país um país que não será alvo dessas estatísticas, que não apresentará mais as situações, que nós estamos trabalhando em conjunto, as áreas todas irmanadas, a psicologia, o direito, a medicina, o serviço social, todas as expertises unidas, né, e as pessoas engajadas para eliminar a violência contra a mulher. E nós vamos conseguir. Por favor, Lela, o seu contato. www.lelamonteiro.com.br. Lá no site tem todas as redes sociais. Eu estou à disposição para tirar outras dúvidas, para ir na sua cidade, na sua escola, na sua empresa, e que nós possamos fazer essa roda de conversa, né, que só assim a gente vai mudar as Novas Marias. É verdade. Doutora Cátia, qual é o seu contato? Agradecer também essa oportunidade, realmente foi bastante produtivo e ficamos com esse sabor de quero mais e estamos à disposição também. O nosso é www.obsp.org.br/mulher advogada. Obrigada, doutora. Obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do Sala de Visitas. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.